Tivemos o cuidado de compararmos as novas gerações, gerações do passado, gerações mais antigas, ainda vivos, mas mais antigas. Uma das coisas que conseguimos reparar é a incapacidade ou mesmo a inaptidão que as novas gerações têm em simplesmente amar, em simplesmente dedicar-se a relacionamentos amorosos, em contraste com as relações antigas. Em certa medida, podemos dizer que os mais antigos sabiam relacionar-se melhor do que nós, sabiam amar melhor do que nós, sabiam construir algo verdadeiro e frutífero e a longo termo eh, de uma forma melhor do que nós somos capazes de o fazer. Nós, as gerações eh, mais novas, ou, ou as gerações mais novas ainda eh, do que aquelas que estão agora na maioridade. E o que nos leva a dizer isto são vários pontos, vários motivos, vários aspectos diferentes que realmente, se compararmos, vemos um contraste, uma diferença enorme face ao que se passa nas relações hoje em dia. Uma delas, a principal, é que o que hoje se passa, em que mais de metade, já fizeram estimativas, estudos, e mais de metade dos homens, por exemplo, em idade, dos homens jovens, digamos assim, são atualmente solteiros, não têm relações. E o que vemos tudo com as aplicações de namoro, as expectativas irrealistas, a incapacidade de ver no outro uma vantagem, a não ser a vantagem física ou monetária, enfim, são vários os contextos, são vários os prismas por que podemos pegar isto. Mas um deles, por exemplo, é que as gerações mais antigas, quando conheciam alguém, quando encontravam alguém que lhes interessava, raro era o pensamento de que poderá haver alguém melhor. Não vai entrar para uma relação com essa pessoa porque no futuro poderá haver alguém melhor. E hoje em dia o que se passa é que muita gente tem este género de pensamento. Isto é muito, parece-nos, vindouro do, das redes sociais, da internet, basicamente. Porque o que se passou é que hoje em dia toda a gente tem acesso a tudo o que se passa em redor do mundo. Portanto, a competitividade acabou por ser à escala global. Portanto, quando somos bombardeados constantemente com modelos, estrelas de cinema, multimilionários, o que quer que seja, principalmente do ponto de vista feminino, é muito difícil vincular-se ou achar que o homem com quem se está a relacionar é a melhor perspectiva que tem, quando muitas vezes até é contactada por indivíduos, lá está, milionários, ou até quem sabe, desportistas ou atores, ou quer que seja, nas redes sociais, ou algo do género. Portanto, isto é algo, e é tudo uma ilusão, porque obviamente que quando é esse o caso, esses tais indivíduos de grande perfil, digamos assim, não estão interessados em investir em relacionamentos a longo prazo com essas mulheres, mas elas acreditam que sim. Isto é algo que as gerações mais antigas não tinham. Quando iniciavam um relacionamento com alguém, estavam empenhados no relacionamento com essa pessoa, não estavam a pensar que poderá haver alguém melhor, no futuro poderá surgir alguém melhor e, portanto, não se querem vincular. Esse é o primeiro ponto que faz com que as gerações mais antigas fossem melhores nos relacionamentos amorosos do que as relações mais novas. Outro aspecto é que tendiam a aproveitar o aqui e o agora. Não estavam sempre a pensar no futuro. Sim, queriam construir um futuro juntos, mas não estavam constantemente a pensar no que poderá haver no futuro. Não estavam constantemente a pensar o que é que poderiam beneficiar dessa relação no futuro. Hoje em dia é muito isso que se passa, principalmente, infelizmente, até em situações de casamento em que muitas vezes uma das partes já entra, infelizmente de novo, porque é uma situação verdadeiramente trágica, quando uma das partes entra num relacionamento ou até mesmo num casamento, já a pensar no futuro, num futuro divórcio,
e quais são as contrapartidas, quais são as vantagens que terá em se, por exemplo, se divorciar dessa pessoa. Ou por contrário, se a pessoa com quem está casado tem um negócio, estar a pensar já se esse negócio vai prosperar o suficiente para, no futuro, eh, poder aproveitar. Portanto, lá está. No presente, nas gerações do presente, nas gerações mais novas, existe muito este pensamento do futuro e que contrapartidas é que poderão tirar da outra pessoa no futuro. Nas gerações mais antigas não havia tanto esta interesseirice, não havia tanto este materialismo. As coisas eram um pouco mais puras, de certa maneira, um pouco mais simples, de certa maneira. Sim, havia planos para o futuro, mas havia também a sensação e o empenho em aproveitar o aqui e o agora e aproveitar a relação com o outro e não estar a ver o que é que podem tirar no futuro. E isso leva-nos também ao materialismo, como é óbvio. O que acabámos de dizer. As gerações atuais são, infelizmente, muito mais materialistas. É por isso que hoje o que é que o outro tem é muitas vezes mais importante do que aquilo que o outro é. Nós vemos constantemente pessoas basicamente verem no outro apenas um ganho monetário nesse aspecto. Não há mais nada para além disso. Se não houver um ganho monetário, nem sequer cogitam em se relacionar com outra pessoa. Mas se houver, o próprio tratamento é completamente diferente. A partir do momento em que se sabem se uma pessoa tem bens ou bens monetários ou não tem. A própria forma como tratam a pessoa é da noite para o dia. É completamente diferente. Aliás, existem aqueles experimentos, até muitos deles forjados, mas servem para exemplificar aqueles experimentos do Gold Digger, em que um homem basicamente finge que é, por exemplo, trabalhador no McDonald's, no Burger King, e ninguém está interessado nele, e a partir do momento em que entra num carro de luxo, as mesmas pessoas que o rejeitaram vão imediatamente ter com ele a dizer que afinal já querem falar com ele, afinal já têm interesse nessa pessoa. Quer dizer, é um materialismo não só podre, não só trágico, mas verdadeiramente entristecedor. No passado não era tanto assim. Sim, poderia haver um pouco disto também, mas não havia certamente no nível em que vemos hoje em dia. Um outro aspecto era que nas gerações passadas não era esperado dos nossos parceiros, das nossas parceiras, que elas se parecessem com atrizes de cinema, ou com atores de cinema, depende se estamos a falar de homens ou de mulheres. Não havia esta falta de pés no chão, este irrealismo completo, estas expectativas completamente estratosféricas que hoje existem. E, de novo, porque é que existem? Exatamente por causa das redes sociais, por causa também do cinema, de séries, por aí fora, em que realmente as pessoas que se mostram, digamos, com roupas mais reduzidas, muitas vezes fizeram um regime de treino ou de alimentação ou do que quer que seja específico para essas fotografias. Mas quem vê de fora e não tem o conhecimento, muitas vezes pode pensar e esperar que esse é o físico que têm ao longo do ano. E esperam dos outros exatamente que tenham esse mesmo físico, porque qualquer coisa que seja menos do que ser parecido a um ator de cinema, ou um modelo, ou o que quer que seja, então não é nada. As gerações antigas não eram assim, obviamente que não eram nada assim. O, Poderia ser esperado do outro estar em forma, mas eram expectativas muito mais realistas. Não esperavam que o outro fosse, entre aspas, um ET. Esperavam que fosse humano. Esperavam que tivesse características humanas. E, portanto, havia uma genuinidade e um realismo de expectativa muito diferente e muito mais saudável do que aquele que existe hoje em dia. É muito comum até a célebre frase do six-pack, six figures, quer dizer, tudo isso mostra o six-pack, quer dizer, realmente é o ter os abdominais definidos como
uma estrela de cinema, digamos assim, e o Six Figures é realmente o materialismo, é 6 números, é ganhar um ordenado de 6 números, ou seja, pelo menos 100 mil por ano. Portanto, as expectativas de hoje, empoladas pelas redes sociais, empoladas pela hiperrealidade um, provida pelo ambiente digital, fizeram realmente, peço desculpa pela expressão, mas fritaram o cérebro a muita gente e fizeram com que tenham expectativas não só irrealistas, como expectativas que em gerações passadas nunca eram sequer cogitado que as coisas fossem assim. Portanto, sim, nas gerações passadas, as próprias expectativas em relação ao outro eram muito mais saudáveis, muito mais salutares. E por fim, as gerações mais antigas, elas não tinham ilusões. Elas não achavam que iam estar perdidamente apaixonadas uh, pelos parceiros a vida toda da mesma maneira. Há um tempo para tudo. Existe um tempo para a paixão, existe o tempo para um amor mais terno, digamos assim, e existe um tempo para companheirismo, existe um tempo para tudo. Mas hoje em dia as gerações mais novas pensam de maneira diferente. Com a facilidade de acabar qualquer relação, ou divorciar, ou o que quer que seja, a partir do momento em que acham que a chama ou a paixão se extingue, até o momento de acabar as coisas e de procurar outro parceiro. Não se trabalha na relação, não se tenta investir no outro, não se tenta trabalhar as coisas, não se tenta melhorar as coisas. Corta-se logo, acaba-se logo e busca-se um novo. É este sentimento de que o outro é descartável e que podemos sempre procurar algo melhor que as gerações anteriores não tinham tanto. Nas gerações anteriores as relações trabalhavam-se. Se havia problemas, as pessoas tentavam resolvê-los e tentavam falar entre si. Não tentavam arranjar imediatamente uma nova relação, mas tentavam aprimorar a relação que já tinham, melhorar a convivência e a relação com a pessoa com quem escolheram passar a sua vida. E também não esperavam que depois de muitos anos juntos houvesse a mesma paixão, a mesma excitação, o mesmo entusiasmo e desejo pelo outro que havia quando eram adolescentes ou jovens adultos. De novo, tinham a compreensão de que havia um tempo para tudo e que por a relação estar numa fase mais madura, mais de companheirismo, não quer dizer que tenha acabado. Não quer dizer que era motivo para procurar outro parceiro. Mas hoje em dia é o que se passa. Hoje em dia não existe, parece que não existe sequer a intenção de trabalhar no outro e trabalhar com o outro para chegar a algum lado. Espera-se que o outro seja e tenha tudo, e a partir do momento em que percebem que não é ou tem tudo, é o momento de saltar para outro parceiro. As gerações anteriores não eram assim, e por isso conseguiram construir relações muito mais duradouras, muito mais frutíferas e muito mais felizes muitas vezes. Portanto, ao sabermos tudo isto, talvez possamos compreender que realmente as novas gerações são muito azelhas, são muito, enfim, sem jeito no que toca às relações amorosas. Não sabem bem o que é que andam a fazer. E talvez fosse melhor desligarem-se das redes sociais, desligarem-se das expectativas ilusórias e talvez aprenderem um pouco com as gerações que conseguiram construir algo com significado, com amor e com a sabedoria de que o caminho não é perfeito, mas pode ser trilhado se o outro, se a relação em si for bem escolhida. Se gostaram, peço que deixem um like e que subscrevam. E acima de tudo, que Deus vos abençoe. Fiquem todos bem. E até uma próxima.